Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desconstrução. Meu nome é Fábio Foz, eu sou Head de Marketing aqui da MC Bauchemy. Para quem ainda não conhece o nosso podcast, pode estar acompanhando os episódios no nosso canal oficial do YouTube e também no nosso Spotify. A gente já está na 4ª temporada aqui do podcast, então tem bastante conteúdo, a gente já falou com bastante pessoas, diversos temas. Então dá uma olhada lá no nosso canal para você conferir os outros episódios. E hoje a gente tem um episódio aqui super especial, apresentando aqui também o Josenias do Vale, nosso Head de Vendas da MC. Tudo bem, Zé? Olá, tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. E você? Tudo em paz? Tudo em paz, cara. Legal. Bom, pessoal, muito legal aqui hoje, estamos com mais um episódio na nossa 4ª temporada. E hoje é um episódio especial pelo tema, Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade e hoje nós temos 2 convidados, então é dose dupla, Fabio? Exatamente, Eu ia falar, sobre o tema, você já adiantou até, bacana, Eu acho que é o tema para até a gente falar, o tema que talvez é o tema, talvez no passado a gente fala, é o tema do futuro, mas eu acho que é o tema do passado, do presente e do futuro, Acho que é o tema que conecta tudo, Conecta muito o momento que a gente está vivendo. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre desafios da sustentabilidade na construção e como você já adiantou também, a gente tem 2 convidados especiais aqui com a gente hoje. Primeiro eu queria apresentar o Roberto de Souza, o mais conhecido como Bob, CEO do CTE, o Centro de Tecnologia de Edificações. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença. E Rafael Lazzarini, diretor da Unidade de Sustentabilidade do CTE também. Queria agradecer em nome da MC a presença dos dois, o aceite do convite. Muito obrigado, primeiramente, Bob. Opa, prazer é nosso estar aqui com vocês. A MC é uma empresa de referência, no setor de construção, conhecida por muita gente pela sua qualidade técnica, sua preocupação com as questões técnicas. Então, estamos aqui para compartilhar com vocês algumas ideias sobre sustentabilidade. Muito Legal. bom. Rafael, bem-vindo. Também é um prazer que você está aqui conosco. Fique super à vontade, para falar. Eu sei que é um tema que vocês são especialistas, Então, na verdade, nós estamos aqui para aprender, E até já peço desculpa se a gente fizer alguma pergunta que não tenha muito a ver com o tema, mas queria deixar você super à vontade aí para contribuir conosco nesse episódio. Tá bom, muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite para a gente poder falar um pouquinho sobre sustentabilidade e a transformação de mercado que vem acontecendo nesses últimos anos aqui no Brasil. Joia. Muito bom. Você quer começar, Fábio? Eu ia até eu apresentei e falei CTE, acho que para nós, a gente conhece, mas se vocês pudessem, também falar um pouquinho, acho que primeiro do CTE, quem é o que é o CTE, quais são as principais atividades, do CTE, que eu achei uma maneira legal também, de introduzir e relacionar vocês ao tema principal aqui do evento, Perfeito. O CTE, a sigla é Centro de Tecnologia de Edificações, é uma empresa de consultoria e gerenciamento de obras. Consultoria, a gente tem trabalhado na questão de gestão, qualidade, planejamento e controle de obras, prazos, custos, na área do Lean Construction também. Trabalhamos com fundos imobiliários, fazendo due diligence para compra de ativos e gerenciando muitas obras que os fundos entram como investidores. A gente é o representante técnico do fundo nessas obras. Na área de consultoria, além dessa parte de processos, qualidade, a gente tem toda a área de ESG e sustentabilidade, onde a gente vai debater bastante hoje aqui, onde a gente faz consultoria para certificações básicas, de LEED, Aqua, EDGE, tem vários selos de certificação hoje no mercado. E da consultoria também para as empresas do corporativo, preparar essas empresas para o ESG, responsabilidade social, ambiental e governança. E a gente tem uma terceira área, que é a de inovação e capacitação, onde a gente tem um ecossistema, que é a rede de construção, ou rede de inovação da construção, que é um ecossistema de 100 empresas aproximadamente, da cadeia produtiva, e tem a UniCTE também, que trabalha com educação, capacitação de engenheiros e arquitetos. Olha só, quanta coisa, Muito bacana. Muito 34 anos de mercado. 34? 34? Muito bom. Olha só, muito que bom. Maravilha. Parabéns. Obrigado. Legal.
Rafael, entrando um pouquinho agora no tema mesmo, né, do podcast, né, de hoje, né, da sustentabilidade, a gente sabe e escuta muito no mercado que a sustentabilidade é um tema urgente, né, super importante aí por tudo que a gente vê acontecendo no mundo, as mudanças climáticas e por aí vai. Mas a gente ainda sabe que ainda enfrenta algumas barreiras para que torne a sustentabilidade algo mais notável, principalmente nas nossas construções, no dia a dia das nossas obras, né? O que você enxerga e quais são as principais barreiras ou obstáculos para que realmente o tema sustentabilidade vire algo do cotidiano das nossas obras? O que vocês enxergam? Bom, a sustentabilidade teve um movimento de mercado muito significativo nos últimos anos, né? Uhum. Quando a gente começou a trabalhar com esse tema há 18 anos atrás, né, Roberto? Uhum. Praticamente a gente tinha meio consultor e a gente chegou aí a ter 80 consultores nessa área, né? Hoje é o número Olha de só. consultores que a gente tem trabalhando com esse tema no mercado. E, de certa forma, muito do que aconteceu no mercado da sustentabilidade foi puxado pela iniciativa privada. Então, assim, não veio de incentivos governamentais, não veio por outros fatores externos, veio muito pela questão da diferenciação do produto. Então, a primeira demanda que a gente teve foi para trabalhar com uma certificação de sustentabilidade, onde a gente começou a se capacitar e começou a criar uma área muito para atender essas demandas de mercado, né? Uhum. Então, eu diria que a gente teve um avanço muito grande, né, em tipologias. Começamos a trabalhar com edifícios de escritório, depois fomos para edifícios de logística, para data center, para shopping, para galpões de logística, hospitais, estádios da Copa. Então, diria que a sustentabilidade começou a ganhar terreno e ir para vários nichos de mercado, né? E mais recentemente para o mercado residencial, numa escala maior, com outros tipos de certificação. Então, eu diria que a gente avançou bastante, é um serviço, né? É uma certificação reconhecida pelo mercado, já muito madura, e acredito que agora o desafio é a gente passar para outros níveis de sustentabilidade, né? Sempre que a gente vai melhorando, a régua vai subindo, né? Das Sim. certificações. Então, eu acho que o desafio é sempre aumentar o nível de sustentabilidade dos edifícios e também não trabalhar só com o topo da pirâmide, que são os edifícios AAA, né? Os edifícios de alto desempenho. Não, na verdade, 90% do que se constrói não são esses edifícios, né? E como trazer a sustentabilidade para esse contexto geral? Porque o que você comentou das mudanças climáticas, para a gente ter uma atuação que faça sentido numa escala global, a gente precisa atender todo o mercado, né? E não só o topo dos edifícios que estão sendo construídos. Então, acho que o desafio é trazer essa questão da popularização da sustentabilidade para um contexto mais amplo. Você comentou, né, que a sustentabilidade veio muito por uma iniciativa do cliente privado que quis incorporar isso, né, no seu empreendimento, né, sem muito incentivo do governo direto, né. Vocês acham que para levar esse tema, sustentabilidade, para o resto da cadeia, que é a maior parte, né, a gente, seja no Minha Casa Minha Vida, seja na classe média, realmente precisaria de um incentivo maior do governo ou existe alguma outra forma para a gente realmente difundir a sustentabilidade no mercado? Bom, eu acho assim, como o Rafa disse aqui, né? Foi a iniciativa privada que puxou isso e a iniciativa privada focada em escritórios AAA de altíssimo nível, né? Onde você tem muita tecnologia embarcada, automação predial, então você tem algo, né, mais significativo de eficiência energética, eficiência hídrica a ser trabalhado. Agora, para ampliar, são dois movimentos. Um que já aconteceu, que é ampliar para a cadeia produtiva, envolvendo seus agentes. Então, inicialmente, a gente teve muito o protagonismo de proprietários, ou fundos imobiliários que trabalhavam fora, no exterior, vieram para cá, Perfeito. ou empresas que vinham para cá e assim, ó, eu quero ter o meu escritório num edifício sustentável. E aí começou a ver, eu me lembro até um fato curioso, o primeiro lead que a gente fez no Brasil, eu que estava fazendo ali a apresentação para 20 projetistas. Ok. E a primeira reação, depois de 20 minutos, do projetista foi assim, olha, isso não vai dar certo.
No Brasil não funciona, porque a realidade aí outra. fora é outra, nós somos diferentes, porque eu projeto assim há 30 A vida anos inteira. e não vai funcionar. Aí eu tive, né, você respira fundo, Sim. canta um mantra, né? E diz assim, eu disse, olha, se você projeta há 30 anos assim, eu falei 20 minutos, eu tenho 1 hora para falar. Se você esperar até o final, a coisa vai acontecer, né? Você vai entender o racional do que eu estou falando. Bom, não só ele ouviu, como esses mesmos projetistas que se rebelaram, hoje tem um cartãozinho dizendo que eu sou projetista lead, que não existe, né? Não existe o projetista lead, lead, mas mas ele eles- coloca lá. Então, aí na área de projeto houve uma mudança, aí isso puxou a indústria de materiais, né? Perfeito. Para as análises do ciclo de vida, declaração ambiental do produto. Então, foi um movimento muito forte. E aí começou a espalhar para outros segmentos da cadeia, como hoje a gente já tem empresas do Minha Casa Minha Vida que se preocupam, que são certificadas EDGE, por exemplo, que é uma certificação mais simples do que o LEED, mas elas já embarcaram e tal. E a gente observa também que há uma mobilização do setor público para isso, né? A Prefeitura de São Paulo tem estudado o assunto, a gente trabalhou aqui na Prefeitura de São Paulo com a cota ambiental, com o IPTU verde. Em Perfeito. Salvador você tem políticas ainda municipais, né? Mas a Ok. tendência é isso espraiar, né? Perfeito. Tanto o governo federal como estadual começarem a ter políticas públicas de incentivo Perfeito. à adoção. Acho que é essa mudança, que é a mudança de paradigma que a gente viu no mundo todo, né? Uhum. Começa no setor privado, depois o setor público entra com políticas públicas para reforçar. Muito bom, muito bom. E acho que uma questão interessante também, Roberto, é a questão dos agentes financeiros olhando para isso, né? O Roberto falou dos fundos, né? Perfeito. E são os fundos de investimento olhando o investimento em termos de portfólio que eles estão fazendo para saber a sustentabilidade, ver a questão de risco desse portfólio. Então, esses fundos já estão olhando, mas os agentes financeiros cada vez mais estão olhando para a sustentabilidade dessa mesma forma, olhando os riscos e olhando as oportunidades dentro de desenvolvimentos sustentáveis. Então, a gente já vê hoje algumas instituições com linhas de financiamento para projetos que tenham certificação, para projetos que tenham atributos ambientais, e isso movimenta toda a cadeia, porque tem linhas especiais tanto para quem está desenvolvendo quanto para quem está comprando perfeito. os empreendimentos. Então, esse desenvolvimento, né, que começou por uma questão mais de marketing, de diferenciação de produto, Perfeito. hoje está passando muito pelo financeiro. E aí, se a gente conseguir trazer isso para as normas cada vez mais, aí a Aí você conta fecha o fecha ciclo, cada né? vez Sim, mais, aham. porque o ciclo fica fechado nesse sentido. Muito bom. Acho que agora, perguntando também para vocês dois, né, fiquem à vontade, em relação mesmo às certificações, né, que existem já no momento, né, então a LEED, Aqua, né, se vocês puderem também comentar um pouquinho das diferenças entre as certificações, um pouquinho de uma maneira, né, simples, assim, né, para quem também não conhece, e um pouco também da contribuição dessas certificações, né, para a adoção dessas práticas, né, se realmente elas ajudam, né, e como elas podem contribuir, né, para isso, né. Perfeito. Essa é uma pergunta interessante, né? O quanto que as certificações alavancaram esses desenvolvimentos de Exato. sustentabilidade, né? O Brasil é muito protagonista nesse cenário. A gente está em quinto país, é o quinto país com mais certificações LEED no mundo, só perde para os Estados Unidos, China, Canadá e Índia. Olha só. Então, assim, começamos mais tarde que muitos países, né, a fazer as certificações a partir de 2006, e hoje temos, só no CTE a gente tem 500 projetos, mais de 500 projetos certificados. Isso foi uma marca que a gente bateu ano passado. 500 projetos, Nossa. é um número muito significativo, né? Brasil com Sem mais de 1.000 projetos certificados dentro da certificação LEED, então é um movimento muito significativo. E como que isso puxa a cadeia, né? É uma pergunta interessante, porque assim, a certificação existem várias certificações, né? Mas as certificações exigem um desempenho da edificação que puxa toda a cadeia. Então, quando eu falo de eficiência energética, eu estou olhando a cadeia de equipamentos de iluminação, de equipamentos elétricos, de sistemas de condicionamento, de sistemas de fachada, de vidros. Então, toda essa cadeia, como a gente tem um parâmetro de comparação, as certificações acabaram
permitindo com que o consumidor final olhasse e escolhesse, né? A partir do desempenho dessas edificações. E toda a cadeia de suprimento, seja ela de materiais, ou de sistemas, ou de aditivos, ou de qualquer tipo de material, Insumo, né? de insumo para construção, ele tem que ter as declarações ambientais, ele tem que ter informações que são válidas para certificação. E quando a gente começou a trabalhar isso há muito tempo atrás no CTE, a gente tinha muito fornecedor batendo na nossa porta porque o cliente dele pediu as informações do produto dele, que ele precisava para certificação, e ele não sabia compilar aquelas informações, ele não sabia. Então ele vinha para a gente e falava, me ajuda a fazer uma declaração ambiental do produto, né? Sim. Então a gente começou a trabalhar muito com os fornecedores. Então é interessante como a certificação foi criada de forma a puxar toda a cadeia e sempre subir. Então, assim, no LEED a gente está na versão 4, indo para a versão 5 agora da certificação, né? Então, cada versão que sai, ela entende que o Sobe. mercado já atendeu aquele nível de qualidade, Perfeito. e aí Tá na a hora régua de- sobe. Quando o mercado atingiu de novo aquele nível de qualidade da outra norma, ela Legal. sobe de novo. Então, é um processo evolutivo, né? A gente entende a sustentabilidade como um caminho, né, de evolução para o setor da construção. Legal. E em relação às certificações, existem várias certificações hoje no mercado. E uma coisa interessante é que existem certificações que são multitemáticas, né, multiatributos. Quando você pega o LEED, o Aqua, essas certificações que olham o GBC Casa e Condomínio, por exemplo, eles olham vários temas, né? Eficiência energética, eficiência hídrica, impacto no terreno, qualidade ambiental. Elas olham de várias formas, né, o edifício, o desempenho desse edifício. Existem certificações hoje que são focadas em temas específicos, né? Então, certificações, por exemplo, que só olham a questão da eficiência energética, né? O Programa Brasileiro de Etiquetagem. Tem certificações que só olham a questão de qualidade ambiental, né? O WELL e o Fitwel. Então, eu diria que hoje o mercado está assim, maduro com certificações que olham temas específicos ou são mais abrangentes e que trabalham com complexidades diferentes. Então, hoje, um escritório de 150 metros quadrados ou uma cidade pode buscar uma certificação com complexidades diferentes ou com temáticas diferentes. Então, Perfeito. hoje não é desculpa falar assim, não vou certificar porque não cabe mais, né? Se voltasse a 15 anos atrás que era o LEED, não vou fazer LEED aqui porque não faz sentido. Hoje em dia, você pode escolher a certificação que mais faz sentido dentro do seu negócio. Legal. Eu lembro que, pelo menos para mim aqui dentro da MC, a primeira vez que eu escutei falar algo de certificação foi em 2010, na época dos estádios da Copa, Sim. que o pessoal pediu o ensaio de VOC dos nossos materiais. E, cara, VOC, o que é isso? A gente nem sabia e não tinha onde fazer os ensaios. Se existia, acho que só um laboratório que você conseguia e demorava 6 meses para fazer. Então, né, e de lá para cá, isso andou e andou muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para você, Roberto, perguntando o seguinte: quais são as principais tendências assim, de tecnologia de materiais ou de construção que você enxerga que podem ajudar nesse tema de sustentabilidade ou a revolucionar um pouco esse tema da sustentabilidade no mercado? Você vê alguma tendência assim de... Olha, uma tendência que hoje está presente no mercado é a da industrialização da construção. Porque, ou seja, a construção seca, você faz off-site e leva para a obra para montar. Porque ela já tira a água da história, né? Já Sim. economiza água. Você tem, se você entrar pelo pré-moldado ou pela madeira, por exemplo, o wood frame, o próprio steel frame, você tem uma produção com menos emissões de CO2. E a história da industrialização, ela já é uma atitude sustentável, né? Perfeito. Essa é uma tendência. Uma outra que a gente tem visto aqui é o do retrofit. Você utilizar uma edificação existente já, né? E ao invés, você deixa de fazer a estrutura, deixa de fazer as vedações, né? Mexe mais nos sistemas prediais. Então, também é uma atitude sustentável, porque você emite menos CO2. E tem toda essa linha na área de materiais, que é a praia de vocês, né? Que é dos materiais sustentáveis, né? Ok. Concreto sem cimento, e outras tecnologias que vão avançando aí, né? Na produção de tintas à base de água, por exemplo, para pegar o seu VOC lá, que te pediram para Sem você lá VOC, atrás, né? sem VOC. Então, eu acho que há
há vários movimentos, né, sendo feitos aí, toda a área de automação predial, né, sistemas inteligentes, né, o que a gente chama de smart building, né, o edifício inteligente, que você monitora ele via automação para ele medir a performance ao longo da vida útil, né. Hoje no CTE a gente tem uma unidade que trabalha com operação sustentável. Então, o que ela faz? Ela embarca IoT nos edifícios existentes, IoT que mede consumo de água e energia, e que temos 1.500 IoTs instalados, que joga para vários edifícios, né? Mais de uma centena. Ela joga a informação para a nuvem e por inteligência artificial você faz o monitoramento de consumo de energia e vai otimizando isso, né? Então você consegue dizer, olha, o ativo 34 está com consumo excessivo de energia no chiller do ar-condicionado. Vai lá e faz a ação corretiva. Ou seja, a tecnologia digital também, assim como a tecnologia construtiva e industrializada, a tecnologia digital também é um aliado da sustentabilidade. Legal. Né? E vai se moldando, vai se ajustando, né? E outra tendência que a gente vê desde 2021 são as práticas ESG pelas empresas, né? O que a gente chama do ESG corporativo, ou seja, a empresa trabalhar com responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Perfeito. Né? A gente teve uma evolução grande também, a gente já preparou mais de 140 empresas para o ESG, né? Então, você vê que as coisas vai desde o material, desenvolvimento, até o ESG corporativo, passa por tecnologia construtiva, tecnologia digital, né? E vai somando, né? Em direção a essa... Legal. Cada um vai dando uma parcela. Vai dando uma parcela e vai impulsionando, né? Perfeito. Caminho sem volta, né? Sem dúvida. É um caminho E eu acho que assim também, Legal. acho que de um ponto é mais ou menos, talvez o que você trouxe um pouco da certificação, talvez, por exemplo, a retrofit não se encaixa em todo momento, né? Mas para alguns momentos vai se encaixar. A industrialização talvez não é para todo momento, Sim. mas para alguns tipos de construções e tudo mais, ele vai se encaixar. Então, é você ter, né, as ferramentas ali para você conseguir também trabalhar quando for necessário, né? Exato. Mas muito bom. Nessa parte mesmo de industrialização, acho que, né, Roberto, você trouxe um pouco, mas também até para falar um pouquinho mais sobre isso, né, na parte de construção modular ou sistemas pré-fabricados, né, como que vocês acreditam que, né, que isso contribui, né? Eu sei que talvez está um pouco, né, fácil para quem está por fora, mas como você acredita que isso pode contribuir, né, para a parte de sustentabilidade, você ter essa parte de industrialização? É interessante a pergunta, assim, a questão da industrialização e da modularidade, né? Criar módulos é uma atitude muito sustentável, né? Porque, assim, quando você fala do módulo de construção, isso puxa toda a cadeia de suprimentos, de acabamentos, de tudo, né? Então, assim, se você não tem um módulo específico, e hoje a gente sofre muito na questão da industrialização por falta de modularidade, acarretem isso em quebra, em desperdício, em material incompleto, né? Eu tenho que fazer tudo fora de módulo e fazer um a um. Então, assim, as questões de industrialização e modularização não são nem só sobre sustentabilidade, são sobre viabilidade da construção. Porque o que a gente vê hoje em termos de falta de dificuldade de mão de obra na cadeia da construção é um absurdo, né? A gente vê cada vez mais os colaboradores de obra uma idade média crescente, né? Cada vez mais. O pessoal mais novo vai trabalhar no Uber, vai trabalhar em outras, no iFood, e não está olhando a construção civil como um emprego atrativo. Então, a questão passa por uma questão antes da sustentabilidade, que é a viabilidade da construção civil, né? As empresas estão sofrendo, né? As construtoras incorporadoras com essa falta de mão de obra. Você comentou essa questão da modularização, né? Esses dias eu conversando com um construtor, ele falou, cara, eu não entendo. O banheiro não pode ter de 3 metros, ele tem que ter 3,20. Né? Isso já tira, ao invés de eu usar, sei lá, 5 peças de porcelanato, eu uso 5 mais um pedacinho. Né? Então também a racionalização dos projetos, né? Pensando também em algo mais modular, algo mais sustentável, até talvez aqui como o Roberto comentou, de ter um selo, né? Para os projetistas que pensam com essa cabeça mais sustentável mesmo. Né? Ele estava comentando nessa obra o quanto de madeira ele desperdiça por não ser modular.
porque você não tem um reaproveitamento dos materiais, né? Então, eu acredito muito nisso que você comentou, né? E o desperdício, assim, o que a gente vê muitas vezes, assim, é que o desperdício pode ser incorporado na obra. Você pode fazer uma obra sem sair nada de resíduo, só que tem um monte de desperdício que foi incorporado. Então, Perfeito. erros de argamassa, de quantidade de argamassa, você faz uma parede com muito mais argamassa do que precisa, muito mais cimento do que precisa, você está desperdício. Não está saindo material da obra, mas o desperdício está incorporado na obra. Então, é interessante a gente Você não tá olhar otimizado, né? essa questão do desperdício, que nem... desperdício não é só o que sai da obra, é o que está na obra e que não precisaria estar na obra. É verdade. A gente é impactado com isso, né? Às vezes a gente vende material, né? Diz, pô, Josenias, faltou material aqui, você pode mandar mais? Pô, mas se faltou é porque ou erraram a área ou gastaram mais do que precisava, né? Não, legal. Você vê que são pontos interessantes de sustentabilidade, né? A gente tinha colocado aqui uma questão também, né? Dentro da sustentabilidade, a eficiência energética, né? Apesar do Brasil ser um país que tem um potencial energético muito bom, né? Pensando aí na produção energética, mas como é que vocês veem a eficiência energética dentro dos projetos e dentro da questão da sustentabilidade? É algo que realmente tem uma relevância, né? O Roberto comentou aqui do controle, né? Que vocês fazem em alguns empreendimentos. Isso é um dos pilares? É um ponto-chave, a eficiência energética dentro dos empreendimentos, quando a gente fala de sustentabilidade? Sim, é um dos pilares e ele está presente, tirando aquelas normas, aqueles selos, né, aquelas certificações que estão mais voltadas para a qualidade de vida, qualidade, né, do meio ambiente, do ambiente construído, etc., né, que é o Well Fit Well. As demais são muito focadas em eficiência energética, né? O pilar do LEED, por exemplo, a eficiência energética é mandatório. Se você não passa naquele requisito, você nem continua a jogar. Você Você já é eliminado. já é eliminado do jogo, né? Então, ela é um pilar extremamente relevante, não é? E pra vocês terem uma ideia, os edifícios no mundo, né? Um dado mundial, 37% das emissões de carbono de todo mundo vem das edificações. Olha só. 10% do carbono incorporado na produção de materiais. Muito ligado ao concreto e ao aço? Concreto, aço e outros materiais, a cerâmica, né, mas principalmente aço e concreto. E 27% para operação. Aqui, por exemplo, nós estamos nessa sala, então tem iluminação ligada, tem ar-condicionado, etc. A operação e a energia, o consumo de energia é que puxa essas emissões, né? Então, é altamente relevante a questão da eficiência energética. Então, quando você trabalha numa certificação LEED, por exemplo, você tem que trabalhar numa régua, tem um baseline, e o edifício que você está projetando e especificando os materiais, ele tem que estar X% abaixo desse baseline, entendeu? O consumo de energia. Então, é sempre uma régua que vai se buscando otimização cada vez mais do consumo reduzir o consumo, né, na verdade, de energia. Perfeito. E é interessante essa questão, assim, que o Roberto colocou, tem os pré-requisitos, né? Geralmente o pré-requisito mais difícil de atendimento é a questão da eficiência energética, né? Que a gente trabalha. A pontuação também é grande, né? Você pega uma certificação LEED, tem muitos pontos associados à eficiência energética. Quanto mais eficiente, mais você vai ganhando ponto. Então, hoje, para eu ser uma certificação Platinum ou Gold, eu tenho que ter uma eficiência energética alta do edifício, porque senão eu não consigo buscar esses pontos que são necessários para a certificação. E eu acho que uma coisa interessante que mudou em relação à eficiência energética é o contexto, né? No passado, a gente trabalhou com prédios que muitas vezes já estavam num projeto muito avançado e as oportunidades de melhoria de eficiência energética eram pequenas. Eu vou mexer num chiller, né? Vou melhorar a eficiência do vidro, eu vou trocar o vidro. Então, a gente faz as simulações energéticas para poder dar essas diretrizes de mudança com base no custo anual da energia. Então, fazemos simulações energéticas anuais para ver o custo de energia e a gente sabe que se mudar o vidro X por vidro Y, vai economizar tanto em ar-condicionado.
Se mudar uma iluminação, a gente economiza tanto no consumo final do edifício. Então, isso foi... A gente tem instrumentos. Eu acho que o que mudou, além do avanço tecnológico dos sistemas, né? Você pega uma iluminação, antes a gente tinha lâmpada T12, né? Hoje a gente tem LED praticamente em todos os escritórios, né? Os sistemas de ar-condicionado começaram a ficar cada vez mais eficientes. Além dessas mudanças, eu acho que tem uma mudança de paradigma na construção do projeto. Então, hoje, a gente está utilizando as ferramentas de simulação computacional para validar hipóteses de projeto no começo do projeto e não para verificar se está atendendo um requisito da certificação. Então, a gente apoia o desenvolvedor fazendo simulações paramétricas, simulações iniciais, para ele ver forma do edifício, orientação, quantidade de abertura, e depois a gente vai refinando com o tipo de vidro, com os sistemas. Então, tem toda uma lógica de desenvolvimento do projeto, onde a simulação computacional apoia nesse desenvolvimento para um edifício com baixo consumo, um edifício eficiente. Então, acho que essa é uma mudança que está acontecendo nesses últimos anos também. Legal, Muito já no bacana. design Exato. do empreendimento. Porque a arquitetura tem uma grande influência no consumo de energia do edifício. E as nossas simulações iniciais são mais focadas na arquitetura. As simulações mais finais, elas vão refinando a parte dos sistemas para escolha de vidro, ver interação entre sistemas. Só que daí você se limita um pouco, né? Sim. E no outro caso, na verdade, você já nasce ele já Você pensado explora todas as todas oportunidades. nossa, Então, perfeito. Legal. um empreendimento de alto desempenho energético tem que ser olhado desde o começo, dos primeiros traços, avaliar clima, avaliar local, avaliar as condições, validar hipóteses de forma, orientação do edifício, para depois ir caminhando no refinamento desse projeto com toda a equipe de projeto, com os arquitetos e os projetistas de sistemas. E como conciliar isso com arquitetura, né? Porque, de certa forma, você vai influenciar, vamos dizer, na arte do projeto, né? Como que é essa relação entre o arquiteto, que tem lá todo o seu design de projeto, com esse pensamento talvez mais do CTE, com essa forma mais de energia, de sustentabilidade? Como que é essa balança, né? Entre os Bom, dois? pois o Rafael complementa que ele é o arquiteto, eu sou o engenheiro. Mas o que é, se você olhar os primórdios da arquitetura, a arquitetura contemplava isso tudo, entendeu? Então era uma arquitetura climaticamente adequada, que a gente chama de arquitetura passiva, né? Perfeito. Que você considerava conforto térmico, localização, posição da casa ou do edifício no terreno, conforto acústico, conforto lumínico, isso era tudo integrado, né? Ok. Então, a arquitetura não era só uma questão de design, era uma Perfeito. questão de design e desempenho, né? Ok. Você projetava por desempenho. Com o passar dos anos, o que foi acontecendo? Foi havendo e havia uma coisa interessante. Lá nos primórdios da arquitetura, a arquitetura era dada dentro das escolas de engenharia. Você Sim. uniformava engenheiro-arquiteto, Perfeito. entendeu? Aham. Que você já tinha, né, até cálculo estrutural o arquiteto fazia inicialmente. Aí, com o passar do tempo, isso veio descolando, não é? Ok. E aí os arquitetos foram se afastando da questão de tecnologia, de conforto, etc., né? E hoje há um resgate disso, né? Há legal. muitos arquitetos que têm e veem valor nisso e seguem uma linha, não são todos, né? Mas Claro. até por conta do que é ensinado nas escolas de arquitetura. Mas hoje há uma mudança de consciência, né? Que Muito eu legal. projeto não só por design, mas eu projeto por desempenho, Desempenho. né? Eu tenho que olhar aquilo, como é que porque você pega o projeto de uma obra, você demora 3, 4, 5 anos no máximo, só que ele performa durante 50 anos. Como é que eu projeto pensando nessa dúvida. performance, nessa vida útil, né, Sem que dúvida. esse empreendimento vai ter? Então, essa mudança de concepção que a sustentabilidade traz, Legal. né? Ela olha o custo global eu acho 55 anos, vamos dizer assim, os 50 Ok. de vida útil e os 5 de projeto e obra, né? É um outro Sim. pensamento, né? Você tem que Perfeito. sair um pouco da caixa e absorver conhecimento, né? Claro. E o CTE entra desde o momento da elaboração desse projeto de arquitetura? Sim, sim, é o que o Rafa falou. A gente faz as simulações, pega o projeto de arquitetura, com esse projeto que está feito, como é que ele se comporta energeticamente, Perfeito. entendeu? Do ponto de vista de consumo. Aí você vem trabalhar, vamos colocar um brise aqui, vamos colocar um elemento opaco de fachada, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí você vem brincando, aí faz o projeto de novo, simula novamente, né? Legal.
e vai ajudando a desenvolver isso. Bacana. Essa questão que eu acho que o Roberto trouxe um tema aqui que ele tem uma visão da arquitetura de como era feito no passado, que olhava para as questões de desempenho, porque as questões de desempenho, se pega na arquitetura moderna, ela dependia do desempenho da fachada para o prédio desempenhar. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar antes dos sistemas de climatização, eu tinha que ter uma fachada com ventilação natural, eu tinha que ter uma fachada com iluminação e com proteção, porque eu não tinha sistema de ar-condicionado nos edifícios. Então, assim, era condição sine qua non para fazer um projeto com desempenho. Então, os arquitetos olhavam para isso, faziam as cartas solares, isso antes dos softwares de avaliação, de desempenho energético, etc. Eles olhavam carta solar, eles viam ângulo de sombreamento do brise, a quantidade de janela para ventilar, para iluminar. Existiam formas, né, de se fazer isso. Com os sistemas ativos, iluminação, climatização, etc., se perdeu isso, né, e as fachadas viraram fachadas estanques, muitas vezes com vidros sem ventilação, pele de vidro, vidros com baixo desempenho. E agora os drivers que foram colocados pelas questões de sustentabilidade são outros, né? Eu quero ter desempenho energético porque o custo energético é muito maior do que há 50 anos atrás. Então, o custo de energia é relevante, eu preciso olhar isso ao longo do tempo. Eu vou olhar custo-benefício entre os sistemas, né? Então, tudo isso mudou por uma questão de carbono. O Roberto falou, 27% do carbono emitido são das edificações. Se eu não tiver edificações eficientes, o carbono operacional nosso não vai reduzir. Então, como que eu trabalho a eficiência energética dessas edificações? Então, acho que muito do que aconteceu está mudando esse paradigma da fachada, porque assim, a gente via muito em projetos a fachada sendo decidido entre o arquiteto e o desenvolvedor, o dono do empreendimento. Sim. Ele fazia 3 opções de fachada, A, B, C, escolhe aqui. E, na verdade, o cliente final escolhia uma fachada A, B ou C sem saber do impacto dessa fachada ao longo da vida útil. Então, assim, virava uma questão de gosto, eu acho essa mais bonita. Agora, o desempenho energético, as questões de conforto térmico, de conforto lumínico, ficavam de lado. E as pessoas naquele prédio iam sofrer 50, 60 anos com aqueles problemas de desconforto por uma decisão estética. Então, o que a gente procura fazer hoje não é ignorar a questão da arquitetura, do desejo do cliente, é levar isso em consideração, mas buscar alternativas para aquele prédio atender os requisitos de arquitetura, que são válidos, né? Eu quero um projeto que tenha uma vista, eu quero explorar uma vista melhor. Mas essa vista melhor é um sol poente. Então tudo bem, você quer ter um vidro transparente, claro, para trabalhar uma visualização entre rua e edifício, quer ter o prédio orientado para um lado que é poente, por causa da questão do terreno, ou por uma vista mais interessante, ótimo, mas a gente vai ter que trabalhar uma proteção solar externa nesse prédio. Então, é conciliar as demandas, né, do proprietário, o desejo do arquiteto, como ele traduziu aquilo, e trabalhar suportando a arquitetura para ela poder atender os requisitos do cliente, mas os requisitos de desempenho também, né? Então, a gente fala que a gente não faz o que o cliente quer, a gente faz o que o cliente precisa. Né? Então, é mostrar para eles essas escolhas baseadas em dados. Maravilha, muito bom. Muito legal. E uma pergunta, assim, vocês falaram que hoje é muito mais fácil você ter um pouco da visão do impacto, né, em custo em relação a soluções que são aplicadas, as soluções sustentáveis que são aplicadas, por exemplo, num edifício, né? Tinha sempre também um pouco dessa visão, né, que se é sustentável, né, se o material é sustentável, ele vai ser mais caro, né, ele vai ter um custo ali mais caro, né. Eu acho que pela experiência de vocês, assim, o que vocês percebem em relação a isso, né, hoje em relação às indústrias, né, conseguiram, né, entender, né, esse momento e, né, hoje o custo das coisas impacta muito na questão da sustentabilidade, ou eles já conseguem oferecer soluções que são soluções mais viáveis, que não que de certa maneira contribuem, né, para isso, né? Eu acho assim, quando a gente iniciou o movimento lá, 2006, por aí, 2004, 2005, por aí, realmente havia um impacto relevante no custo de obra, vai. Se você pegar um edifício não sustentável e um outro, quando você embarcava tecnologia para ele ser sustentável, atender uma certificação, por exemplo, LEED, ele tinha um incremento de custos, 5% acima do custo de obra e tal. Com o passar do tempo,
a tecnologia foi evoluindo e isso foi se reduzindo. Diminuindo. Perfeito. Foi se reduzindo. Por quê? Porque também você vai aumentando a régua, né? Uhum. Você vai já Puxando tendo pra um cima. baseline melhor, porque você faz um ocidental, você faz, todo mundo faz, você faz. Opa! Então, o custo da obra já sobe para um outro patamar, né? Aí você vai diminuindo. Mas o avanço da tecnologia tem permitido isso, tanto da tecnologia dos materiais, como a tecnologia dos sistemas, né? Ar-condicionado, iluminação, toda a história da automação vem somar também, e isso vem caindo. Hoje, raramente você tem, nossa, só se for algo assim, e depende também do nível de certificação, né? No LEED você tem o prato, você tem você tem o básico, o prato, o ouro e o platino. Se eu estou fazendo um edifício platino é uma coisa, se eu estou fazendo um certificado básico é outra. Então você tem também uma variação aqui de incremento de custos. Mas hoje ele é bem menor do que Já foi foi Muitos produtos foram nacionalizados, né? Então, eu lembro que há 15, 20 anos atrás, vidros de alto desempenho eram vidros importados, né? Perfeito. A indústria nacional, vendo essa demanda crescente das certificações, só a gente, mais de 500 projetos certificados, se desenvolveu. Hoje tem vidros de alto desempenho no Brasil, sistemas de condicionamento eficientes no Brasil. Então, eu acho que isso barateou bastante, né? Da gente ter a indústria ganhando escala e vindo Preparada, para o né? Brasil. E uma questão, acho que importante, é a questão das externalidades, né? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a certificação, ela traz um requisito, por exemplo, de regionalidade, que os materiais locais são os materiais melhores, né? Que tem menos carbono incorporado, né? Trabalhar com materiais locais. Se eu trabalho com materiais de longe, eu estou trabalhando com materiais que vão incidir em custos maiores, né? Então, nem sempre o sustentável, olhando friamente, o sustentável é o mais caro, né? Mas o que acontece é que algumas externalidades não entram nessa conta. Então, a gente falou de taxação de carbono, por exemplo, toda a questão de emissões ligada à indústria de cimento, ao aço, etc., hoje estão fora da conta. Quando a gente começar a trazer essa questão da taxação de carbono, que tenta minimizar essas externalidades, a conta vai mudar. Então, cada vez mais, os impactos ambientais, a questão de mão de obra legal, etc., estão sendo olhadas nas certificações e vão colocar as empresas, os materiais, em patamares diferentes. E as que não têm o desempenho ambiental vão ter que ter, por exemplo, uma taxação de carbono, então esse preço vai mudar. Entendi. Então, muito dos materiais hoje que são mais baratos do que o material sustentável, eles não consideram essas externalidades. Perfeito. E, com o tempo, isso está mudando. Então, a tendência é esses materiais não serem mais baratos, serem mais caros. O insustentável ser mais caro do que o sustentável. E uma questão importante é a gente olhar isso ao longo do tempo. Porque fala assim, eu vou comprar um sistema de ar-condicionado menos eficiente, é mais barato? É mais barato. Ok. Quando você vai gastar isso, qual que é o payback disso? Você vai Perfeito. pagar em 5 anos porque você vai gastar muito mais energia. Então, trazer essa conta integrada é importante, porque senão a gente fica só somando e não sabe do desempenho do prédio. E quando a gente fala de desempenho, Perfeito. não é só o desempenho energético, o desempenho de consumo de água, mas é o desempenho ambiental do prédio. O quanto que esses prédios dão qualidade ambiental para as pessoas desenvolverem as atividades dentro deles, que são as questões de saúde e bem-estar. Então, assim, eu fazer uma ventilação externa, eu vou gastar mais. Se eu não tiver ventilação, eu vou gastar mais com a saúde das pessoas. O quanto que eu gasto de absenteísmo, de falta dessas pessoas nesse trabalho, quanto que essas pessoas gastam em licença médica, em plano de saúde, em tudo isso, né? Então, a conta tem que ser feita de forma diferente para a gente falar o que é mais caro e o que é mais barato. Não, muito bom, muito Mais bom. amplo, né? Não é olhar só o hoje, né? Exato. Então, assim, quando a gente abre o leque dessa análise, a gente começa a ver o que é mais caro e o que é mais barato ao longo da vida útil daquele edifício. Então, esse é um olhar diferente. E vocês acham que essa questão da taxação do carbono tem um prazo para chegar? Realmente? Dá para estimar aí quando que isso realmente vai entrar em o edifício? É uma coisa que já está sendo discutida há um tempo, né? A gente acredita que nos próximos anos isso já vai acontecer. Então, eu acho que é um horizonte de um prazo de poucos anos, curto, para a gente começar a ter essa taxação. Legal. Muito bom, perfeito.
Fabio, posso fazer a próxima? Pode, cara, fica Então à tá bom. vontade aí. O Roberto, essa mais, a gente queria entrar também um pouquinho no tema, ainda dentro da sustentabilidade, claro, mas com uma visão mais de, pensando no futuro das pessoas e dos profissionais, né? A gente sabe que você aí é uma referência no tema e também tem livros sobre o tema acaba sendo também um professor, né? Como que você tem visto dentro da educação, dentro da preparação dos profissionais, o tema sustentabilidade? Você vê que isso é difundido, por exemplo, dentro das escolas? Né? Como é que a gente pode fazer com que as novas gerações, ou quem vai nos substituir, né, os profissionais, os engenheiros, os arquitetos, levem mais isso no seu dia a dia, para que a gente também possa acelerar esse tema da sustentabilidade? É falado nas universidades sobre sustentabilidade? É falado não no nível que deveria ser, né? E só em determinadas escolas. Uhum. Nós fizemos um mapeamento. O Brasil hoje tem 835 cursos de arquitetura, 1.198 cursos de engenharia civil. Nossa. Aí você vai perguntar, mas onde é que está essa história, né? Está Aham. espraiado pelo Brasil todo. Perfeito. E é óbvio que nesses 2.000 cursos, a questão de sustentabilidade Deixada é de lado. traço, né? Uhum. É traço. Com a diversidade regional que nós temos, né? E com esse aumento dos cursos de nível superior, né? A gente teve um aumento relativo. A qualidade caiu Ok. significativamente. Aí Isso aí. eu fico perguntando, bom, são 2.000 cursos. Quem ensina nesses cursos, né? Será que os professores estão preparados? Na minha opinião, nem os professores estão preparados para essa questão da Sim. sustentabilidade, que é um assunto relativamente novo, novo assim, né? Em termos, né? Só o Brasil aqui a gente começou, tem 18 anos de caminhada. Em 18 anos você deveria ter mudado muita coisa. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, em poucas escolas a gente tem esse approach da sustentabilidade como disciplina, né? Na verdade, poderia ser um conjunto de disciplinas. Uhum. Eu poderia fazer um arquiteto sustentável, né? Uma Claro. pós-graduação, um engenheiro focado em sustentabilidade, um engenheiro focado em operação Sim. de edifícios, etc. E realmente a gente não tem. São poucas escolas que ensinam. Na pós-graduação, também isso é tratado de uma forma um pouco secundária. Você vê algumas pequenas iniciativas, né? O cara lançou um curso de arquitetura sustentável. Então, você tem aqui em São Paulo algumas faculdades, até o nosso pessoal dá aula, né? Em algumas dessas escolas. Legal. Mas é muito pontual. Uhum. Não, pelo papel que tem a educação, vou falar só a educação de nível superior, engenheiros, arquitetos, outros profissionais de nível superior. Isso deveria ter, né, uma repercussão muito maior. Você tem a figura do engenheiro ambiental. Sim. Esse, por exemplo, já vem, né, com uma bagagem, porque o foco dele é engenharia ambiental, então ele já vê as disciplinas específicas e tal, mas do contexto geral Uhum. do setor de construção deixa muito a desejar. Entendi. Temos um caminho grande aí. Mas eu acho muito bacana ouvir isso, né? Porque, assim, bacana no sentido, né? Na verdade, como oportunidade, né? Eu acho que a gente está conversando aqui sobre um tema e eu tenho certeza de muitas das coisas que a gente está conversando, muitas, talvez, engenheiros ou arquitetos que estão, né? Eles talvez não enxerguem, né? O nível de oportunidade e possibilidades, né? Ou talvez o nível de avanço que já existe em algumas coisas, né? Talvez eles só vão se deparar com isso quando eles chegarem realmente no mercado de trabalho, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade também, né? Sim. Acho que de alguns enxergarem isso, né? Mas Claro. porque olhando aqui a gente vê como a relevância sobre esse tema. E talvez essa relevância ela não tá no mundo acadêmico, né? E hoje, né, até pensando nessa ausência de formação no tema sustentabilidade, como é que vocês fazem no CT? Vocês treinam dentro de casa as pessoas? Vocês buscam aonde esses profissionais para ter um time? Vocês têm um time grande, né? Como é que vocês fazem para capacitar um profissional em ser ou ser especializado no tema sustentabilidade? Nós temos uma política de estágio muito forte, não é? Nessa linha que você falou, de formar o estudante já encaminhá-lo, vamos dizer assim, capacitá-lo para ser um futuro consultor e ser contratado pela empresa.
Então, a gente teve muito isso, né? Engenharia de materiais, a parte de eficiência energética, de conforto, é muito pessoal formado em casa. Legal. Hoje, com o aumento do movimento da sustentabilidade, já se cria alguma coisinha, né? O cara estava numa outra empresa, etc. Você tem um ecossistema já. Ah, já existe. Não, mas não assim, com aquele poder, né? Mas você pode, sei lá, bom, a gente contratou agora, recentemente, uma consultoria de acústica. E já veio pronta, Uhum. entendeu? Porque já trabalhava com conforto acústico, a gente foi mapeando e tal, e traz. Mas, na sua maioria, é pessoal formado em casa. Uhum. Porque você não consegue, né? O cara sai da faculdade, não sabe nada Sim. sobre o assunto. Tem que passar por um aculturamento, né? Uhum. Interno para poder virar um profissional, né? De sustentabilidade. Perfeito. Muito A gente bom. até a gente quantificou esses treinamentos, porque a gente vai marcando sempre nas ferramentas de gestão. Uhum. A gente tinha feito uma quantificação do ano passado de 1.000 horas de treinamento interno, assim, 1.000 horas homem de treinamento. Então é muito treinamento mesmo, para metodologias, para ferramentas, né? Ferramentas Claro. de trabalho que a gente tem. A gente desenvolve ferramentas específicas também para o nosso trabalho, mas é uma constante capacitação mesmo, porque são muitos temas na sustentabilidade, né? Quando a gente olha de forma geral, os temas são muito específicos. A gente fala de eficiência energética, de conforto ambiental, que é térmico, lumínico, acústico. A gente fala de ACV, né? Avaliação do ciclo de vida. São ferramentas específicas, são conhecimentos específicos. Então, a gente tem áreas dedicadas para cada um desses conhecimentos. A gente procurou trazer sempre ex-projetistas para a nossa equipe, porque são pessoas que já projetaram, já conhecem o que é o dia a dia, né? Não é um consultor que veio do nada e começou a dar consultoria. Não, ele já tem uma vivência em projeto, ou de arquitetura ou de sistemas, e a gente vai capacitando, trazendo gente de fora para capacitar essas equipes, ou capacita internamente, dependendo do tema. Então, é um trabalho constante aí de evolução, porque as coisas também mudam o tempo Estão todo, evoluindo, né? né? Como Exatamente. vocês trouxeram também. O ferramental está mudando o tempo todo, né? Uhum. Muito Legal. bom. E não só nesse sentido das Aham. oportunidades, né? Sim. Que você comentou, nós criamos, tá fazendo 1 ano e meio quase, 2 anos vai fazer, por aí, a UniCTE, Uhum. que veio exatamente ajudar, contribuir com esse papel, entendeu? O que é a UniCTE? Ela é uma plataforma voltada a cursos para o profissional, e cursos em áreas, por exemplo, sustentabilidade. A gente tem lá, eu acho que uns 8 cursos ali já formatados. Formatados. Você não vê nas escolas. Ok. Aí você tem na parte de industrialização, tem alguns outros cursos, Perfeito. transformação digital, né? Conformidade normativa, norma de desempenho, Que outras legal. normas e tal. Você vai dando um conteúdo que o profissional não tem na escola. Perfeito. Ele não vai encontrar, entendeu? Muito bom. E são E- cursos online? São cursos online, Legal. São cursos online que a gente faz, a gente até com uma tecnologia até disruptiva, né? Porque no curso online a gente sempre imagina uma pessoa falando, né? Com um PPT na frente, filma e depois coloca no ar. Isso é muito, está superado isso já. Então a gente tem uma tecnologia específica, mas nesse sentido das oportunidades e contribuição também, né? Uhum. Já que o cara não vê na escola, tem que ter algum ambiente que ele possa ter acesso, né, a esse Muito bom, conhecimento. muito bom. Acho que assim, é legal a gente até saber, né? Porque assim, do nosso lado, Claro. a gente sempre tá, né, procurando né, passar conhecimento e tudo mais. A gente até fala, né? Bacana saber sobre essa iniciativa de vocês para a gente poder contar aí para as pessoas, né? Eu acho que é muito, muito legal mesmo, né? E Rafael, agora também indo, né, um pouquinho aqui já olhando para o futuro, né? Quais são as principais oportunidades, né? E o que você enxerga que deveria ser feito aí para que o tema realmente de sustentabilidade ainda avance mais? Eu sei que a gente conversou sobre bastante coisa, mas pensando assim, para o futuro, né? Para o tema sustentabilidade, né? Ele tá cada vez mais inserido, né? Quais seriam os principais pontos que deveriam ser levados em conta aí?
Eu acho que uma questão do ampliar a atuação da sustentabilidade para não ficar nichada em edifícios de alto desempenho. Então, a gente teve nos últimos anos um crescimento muito grande de uma certificação que chama EDGE, que é uma certificação criada pelo IFC, onde eles olharam essa questão da sustentabilidade que estava muito nichada em edifícios de alto desempenho e criaram uma metodologia e um sistema de certificação mais simplificado para que isso pudesse ganhar escala em todos os setores. Então, a gente está trabalhando hoje com mais de 100 projetos de EDGE, muitos projetos residenciais que antes não faziam certificação, estão buscando essa certificação. Então, acho que passa um pouco por essa mudança de paradigma, que a sustentabilidade não é um item de topo de prateleira, e sim é uma coisa que tem que permear a cadeia toda. Eu acho que essa é uma questão importante. As questões de eficiência foram muito discutidas da sustentabilidade, né, no âmbito da eficiência energética, da eficiência hídrica, e agora o que a gente está vendo um início, né, cada vez mais, é a questão da qualidade ambiental, né, o desempenho do edifício para as pessoas, né, o quanto que aquele edifício fornece de qualidade ambiental em termos de qualidade do ar, de qualidade acústica, de conforto térmico, lumínico, porque quando a gente analisa uma empresa, se a gente pegar um escritório, mais de 90% do custo daquele escritório é para pagar salários e benefícios das pessoas, né? Muito mais do que eficiência energética, do que eficiência hídrica. E o quanto que a gente está fazendo para essa qualidade ambiental? Quando a gente fala de um espaço de alto desempenho, não é só um espaço que consome pouca energia e gasta pouca água. Alto desempenho é um espaço que as pessoas consigam se desempenhar na melhor qualidade, né? Legal. Então, acho que isso é uma questão importante. Cada vez mais as empresas estão começando a perceber que um investimento que melhora a qualidade ambiental reverte em produtividade, em redução de absenteísmo, de comorbidades. Então, acho que essa questão da relação espaço, qualidade ambiental com o desempenho das pessoas que trabalham naquele espaço vão ser percebidas como o principal da sustentabilidade. Acho que esse é um recado importante aí para as empresas. Tem um ponto Muito adicional que é a questão da descarbonização. Né? Isso é muito importante, envolvendo toda a cadeia produtiva, que ele vem puxado pelo ESG e pela questão das mudanças climáticas, né? Porque hoje a prioridade, se pegar o pilar ambiental do ESG, é a questão da mudança climática. Sem dúvida. E então todos os setores industriais estão preocupados com a questão de descarbonização de toda a cadeia, né? Desde a fabricação do material até o carbono incorporado, né, que está aí, até a descarbonização da operação. Perfeito. Então, isso é um movimento, as empresas já começaram a medir as suas emissões, escopo 1, escopo 2, escopo 3, e adotando medidas para reduzir essas emissões. É um compromisso fundamental que o setor tem que ter para a questão da mudança climática, para minimizar. Porque nós estamos, né, a temperatura na Terra está batendo já os 1,5 que ninguém queria que ultrapassasse, né, tende a superar. E aí a gente pode ver, né, nesses últimos 2 anos o que aconteceu em termos de mudanças climáticas para tudo quanto é canto, né? Dia quente, inundação no Rio Grande do Sul, né, furacão, sei lá o que, um monte de coisa. Então, a história da descarbonização está na agenda principal hoje para impulsionar a sustentabilidade. Fundamental. Legal, muito bom. Descarbonização, gostei aí do espaço de alto desempenho, também é um termo que eu não tinha escutado ainda falar, né? A gente fala profissional de alto desempenho, né? Na MC a gente fala produto de alto desempenho, mas tem o espaço de alto desempenho. Sim. Muito bom, muito bom. Até essa questão dos efeitos climáticos, né? Na engenharia a gente calculava lá, né? Chuva com a taxa de retorno a cada 100 anos, né? Recorrência, isso não dá mais para falar, né? A recorrência pode ser a cada 10 anos, a cada 5 anos, né? Muito bom, legal. Bom, acho que a gente está se aproximando aí, né, Fabio, perto do final aí do nosso episódio, muito legal, muitos insights, muita informação bacana, né? E aí, entrando nas considerações finais aqui, né, eu vou fazer uma para o Roberto, Fabio, depois você pede para o Rafael, por favor. Roberto, a gente queria que você, né, com toda a sua experiência também, a gente colocou aqui como uma frase, mas também pode ser uma mensagem, né? Mais importante aqui para os profissionais, né, que trabalham na construção civil, para que eles realmente abracem o tema sustentabilidade. Que mensagem que você pode deixar para quem está aí nos acompanhando, né, sobre a sustentabilidade, de forma a realmente trazer mais
gente para o nosso lado aqui da sustentabilidade e cada dia mais a gente poder falar de sustentabilidade de uma forma natural dentro da construção civil? Para uma frase para todos os profissionais, Aham. preocupem-se e ajam em prol da sustentabilidade, a favor dos seus netos. Você pode Muito repetir, por favor? É que foi muito complexa para mim essa Foi frase. complexo. Ou Foi dos seus complexa. filhos, né? Porque talvez não dê tempo de chegar até os netos. Preparem-se. Preparem-se Aham. e ajam em prol da sustentabilidade a favor dos seus netos e filhos, vai. Perfeito. Olhar o futuro, futuras gerações, né? Temos que deixar um legado para as futuras gerações. Legal. Pô, para quem tem filho, para quem tem neto, né? É, Você com precisa de certeza. um incentivo. Acho maior que desse esse já tá muito bom, Roberto. Muito bom. Fantástico. muito bom. E, Rafael, acho que para você, assim, se tivesse um conselho que você daria para as empresas que querem se aproximar do tema de sustentabilidade aqui, né? Acho que acho que de uma maneira geral, né? Não falar especificamente só para as construtoras ou para... né, qual dica que você daria, o conselho que você daria para as empresas que querem começar a adotar alguma prática mais sustentável, né? Isso é importante porque qual que é a relevância das práticas sustentáveis que as empresas vão adotar, né? A gente vê algumas empresas com boas intenções, mas às vezes a empresa não sabe do impacto dela e acaba adotando práticas sustentáveis que são greenwashings, né? São Uhum. práticas sustentáveis que não são relevantes frente ao negócio. Às vezes não é um greenwashing por mal, né? Mas a empresa vai fazer uma prática sustentável, mas o negócio dela tem um impacto muito maior. Então, assim, é trazer o conhecimento do impacto do negócio, da empresa, e ver como que ela consegue reduzir esses impactos, né? E trazer um embasamento técnico para fazer isso. Então, quando a gente fala de certificações de sustentabilidade, é diferente de eu fazer uma ação de sustentabilidade no meu edifício, mas não olhar para o espectro como um todo, né? E não comparar com uma referência, né? Então, as certificações, elas trazem modelos teóricos, modelos de comparação, metodologias, para que a análise seja feita de forma justa, né? Então, Perfeito. eu acho que assim, o recado é para as empresas conhecerem os impactos delas e agirem dentro de um parâmetro de qualidade, dentro de uma normatização, para não ficar uma coisa desassociada do impacto real dessas empresas. Muito bom também, Rafael. Nossa, muito Legal. bom mesmo. Perfeito. Acho que é isso, né? Conseguimos, lógico, é um tema super abrangente, né? E eu acho que, como vocês falaram, vai mudando, vão tendo novas tendências, novas ações. Então dá para a gente ir se atualizando sobre sustentabilidade, né, de tempos em tempos. E muito bom, a gente abordou vários temas, então queria agradecer vocês pela presença, por contribuir com o nosso podcast, né? Espero que a gente consiga transmitir aí para o público realmente uma informação de qualidade e com certeza todo mundo vai olhar aí o que é o CTE, para quem não conhece, vai olhar o UniCTE para buscar mais conhecimento e esse é o nosso papel, né? Essa é a ideia desse nosso podcast. Então, queria, Roberto, te agradecer, realmente. Rafael também, muito obrigado. obrigado. Né? Espero que a gente está lá no CTE, a MC está lá agora, a gente está cada dia mais se aproximando e eu espero que a gente também possa contribuir aí muito com o tema sustentabilidade. Então, só queria deixar o meu agradecimento. Ok. Prazer foi todo nosso estar aqui com você. Muito obrigado. E aqui, só para deixar uma lembrancinha do lado da MC, a gente tem um kitzinho para cada um, que é só uma Obrigado. lembrança singela, né? A MC é uma multinacional alemã, então a gente sempre... Opa, obrigado. Que isso, busca remeter alguma coisa alemã, então vocês já imaginam o que pode ter aí dentro, né? É um pedaço de concreto, cerveja. entendeu? Sem Olha cimento. aqui. Cerveja. Uma cervejinha, né? E tem uma mostarda aí que a gente fez para os Legal. nossos parceiros e clientes. Então, assim, só um símbolo, né, singelo aí de agradecer mesmo da presença de vocês. A gente está, de novo, assim, acho que para mim foi uma aula, de muita coisa interessante. Eu tenho certeza para quem está acompanhando a gente também, vocês levaram informações, acho que de uma maneira também muito fácil de compreender, e eu acho que vai provocar muita gente, né? Eu acho que tem várias pessoas que vão olhar de várias maneiras, mas com certeza vai provocar, acho que muitas das coisas que vocês trouxeram aí vai provocar quem ainda não está muito próximo ao tema, vai buscar se aproximar ao tema, então eu acho que a gente também cumpriu um pouco a missão de provocar algo aqui, né? Então, muito obrigado realmente pela presença, agradeço aí. Compartilhar o conhecimento. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Desconstrução. Gostaria de agradecer a quem nos acompanhou até agora.
Não deixe de compartilhar o podcast com outras pessoas, né? Se quiser conhecer os outros episódios, né? Como eu já falei anteriormente, visite nosso canal oficial no YouTube ou também no Spotify. E é isso, curta e compartilhe para levar conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até a próxima, pessoal.